Fala galerinha que reciclamos, tudo beleza? A gente está aqui novamente, né, nesse ambiente natural, agora preparamos uma mesa e para dar continuidade à nossa aula. Tô de camiseta aqui porque tá muito calor nessa cidade, né, Mavim? É, demais. Tá terrível. E aí eu vim de camiseta, espero que isso não seja um incômodo para vocês. Bom, a última aula a gente trabalhou com, nas últimas 3 aulas a gente trabalhou com observação, a gente trabalhou com formas geométricas que dará início ao esboço, e trabalhamos com uma prévia sobre sombra, na verdade sobre a força do punho no papel e as tonalidades do grafite. Agora a gente vai trabalhar sobre como nós vamos colocar sombra no objeto. Para isso, é interessante a gente fazer essas observações em objetos simples. Nós vamos trabalhar antemão com um círculo. Então eu trouxe um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui, de um pezinho que eu tenho lá em casa lá. Ó, obviamente tem uma luz natural, mas você vai ver aqui que sobre a esfera existe uma luz e existe uma sombra. E essa luz e essa sombra faz com que o objeto, deixa eu pôr bem aqui, ó. E essa luz e essa sombra, ela faz com que o objeto, no caso a esfera, ela ganhe proporção, ela ganhe volume. Ou seja, a luz e a sombra faz com que ela tenha dimensão. Provavelmente, pelo ângulo que vocês estão vendo aí, a luz está partindo daqui e a sombra está partindo daqui. Nós estamos com uma luz natural, então essa sombra, essa luz, ela não vai ser tão destacada assim, mas de todavia ela existe, ela está aqui. E pelo que eu estou podendo compreender do ângulo do Fabinho aqui, a luz está partindo daqui e a sombra está partindo daqui. Se eu cobrir aqui, eu cobrir alguns pontos da esfera, obviamente a luz e a sombra ela vai mudar, ok? Então a gente vai partir agora para os exemplos básicos no papel. Beleza, a gente tem aqui 6 círculos. Eles são círculos sem volume, sem dimensão, eles são círculos, vamos dizer assim, vazios. E eles podem continuar sem volume se eu sombrear esses círculos de forma errada. Como eu disse, onde existe luz, o contrário é sombra. É como se fosse o planeta Terra. Se o Sol está aqui no outro lado do planeta, é a noite. A mesma coisa aqui. Vamos imaginar que isso aqui seja o Sol, ou para uma esfera, para uma escala menor, aqui seja a luz, ok? Aqui seja a luz. Então vamos ter um círculo cuja luz começa daqui. Vamos ter um círculo cuja luz começa aqui. Vamos ter um círculo cujo a luz está dos dois lados, beleza? E vamos ter um círculo cuja luz está na frente da esfera. E vamos ter um círculo cuja luz está aqui atrás, ó. A gente não está vendo ela está atrás, beleza? Então vamos trabalhar com esses 3 ângulos de luz e sombra aqui. E vamos deixar isso aqui como exemplo. Se eu colorir esse círculo aqui de forma errada, sombrear ele de forma errada, ele não vai ter volume mesmo assim, ó. Vamos imaginar aqui que eu estou colorindo ele aqui, ó. Sombreei ele e a luz está aqui. Deu dimensão, deu volume e deu, vamos dizer assim, entre aspas, vida para o desenho? Não, porque eu sombreei ele de forma aleatória e sombreei ele de forma aleatória no sentido de qualquer jeito e constante. E eu também não dei as dimensões que o círculo pede, ou seja, isso aqui tá errado. Vamos refazer esse círculo aqui e vamos dar as dimensões a ele. O que seriam as dimensões? É saber que ele tem volume, ó. Ele tem volume. Então agora eu pude jogar pequenos arcos aqui que traz volume a ele. Todos esses arcos que eu dei aqui são os formatos de que eu tenho como base para sombra. O círculo não é reto, ele tem forma, então ele tem um formato arqueado assim, ó. E é exatamente nesse sentido que vamos trabalhar a sombra. Para ele ter volume, a gente tem que trabalhar a sombra de maneira que respeite a forma do círculo. Então vamos para o primeiro exemplo aqui.
Por exemplo, como eu te falei, eu mostrei aquele pezinho lá. Existem vários tipos de luz. Existe uma luz extremamente forte, que ele tá lançando essa luz para cá. Existe uma luz ambiente e existe a luz artificial, né? Que é a luz lâmpada, etc. Então a gente vai trabalhar como se fosse uma luz artificial, em meio ao escuro. Então se aqui é luz, como a gente aprendeu na outra aula, aqui é a sombra. Então a gente parte colorindo como? Daqui para cá. Como eu te falei, o ciclo possui volume, então a gente vai trazer esse volume para cá. Se a luz estiver muito forte, o volume de luz vai predominar aqui, ó. Se a luz estiver muito forte, o volume de luz vai predominar, vai tomar a maior parte do ciclo. Se a luz estiver fraca, ele não vai predominar tanto assim, mas se a luz estiver um pouco fraca, talvez a sombra predomine. Mas vamos supor que a luz esteja de cunho normal. Então a gente vai trabalhar primeiro a sombra, óbvio que a luz é a ausência de cor. Então a gente vai trabalhar com um grafite, como eu disse, bem pesado. Então a gente vai começar com ele bem pesado para cá. E a gente vai respeitar a forma do círculo. A gente vai trazer a sombra junto com o formato do círculo. A gente vai fazer reto. A gente vai fazer arqueado. Ok? E como eu disse que na última aula que é de forma degradê, então eu vou começar clareando na medida que eu vou avançando para a luz. Olha, eu começo escuro e eu vou avançando na medida que eu chego para a luz. Vou apagar esse esboço aqui para não incomodar. Olha, eu vou avançando a mão, vou aliviando a mão à medida que eu aproximo da luz. Então eu vou clarear aqui, ó. Vou clareando, ó. Agora a gente vai escurecer aqui em volta aqui só para dar uma forma. Olha aí. Não deu uma percepção agora de volume? Não parece que esse círculo aqui ele tem forma? Ele fugiu daquela forma abstrata circular dele. Agora ele tem preenchimento, ele tem peso, ele tem volume, tem luz e tem sombra. Não deu essa intenção? Só que não basta isso para que o desenho se torne extremamente real ou de certo modo real. Porque existe também a luz, essa aqui é a luz no objeto, mas existe também, dependendo de como o objeto está, a luz do objeto. Essa é a luz no objeto. Luz no objeto. E também tem a luz do objeto. Vamos imaginar aqui que isso aqui seja o chão, certo? Vamos imaginar que isso aqui seja o chão. Que essa luz, essa esfera esteja sobre um solo. O objeto vai também fazer uma sombra sobre o chão. Então a gente tem aqui, ó, como a gente tem um raio de luz trazendo o objeto para cá, essa sombra será lançada para cá também. Então a gente tem aqui um comando, uma projeção mais ou menos de como essa sombra será projetada, ó, oposto à luz. Então, para tornar o desenho ainda mais real, a gente tem que fazer essa sombra aqui do objeto sobre o chão. Então a gente tem a luz no objeto e a luz do objeto. Olha aí como ganhou muito mais forma. Beleza? A gente vai concentrar esse exemplo bem real nesse aqui. Aqui a gente vai fazer só uma teoria de como a gente vai se posicionar a sombra, ok? Então vamos lá. A sombra, vamos imaginar que isso aqui seja o sol do meio-dia. Um bom exemplo também é a gente observar o sol e saber como nossa sombra está sendo projetada no chão em determinados horários do sol. Então vamos imaginar que esse aqui é o sol do meio-dia, que é o sol a pino, que está por cima da nossa cabeça.
Quando ele está por cima da nossa cabeça, se a gente olhar para o chão, a gente vai ver que a gente está pisando sobre a sombra. Então, a luz está aqui e a sombra do objeto está por debaixo, certo? Está por debaixo. Vou fazer de forma rápida só para vocês entenderem. E a sombra dele, que a gente vai projetar, como está por baixo, vai se esconder por debaixo do objeto aqui, ó. Ó. Beleza? Esse é o exemplo quando a luz estiver por cima. E quando houver dois feixes de luz se conflitando entre si, obviamente vai ter uma concentração de luz aqui e uma concentração de luz aqui. Dependendo da força da luz e também do volume do ambiente, vai se concentrar apenas um feixinho de sombra leve no centro do objeto. No centro do objeto, onde a luz não está conseguindo alcançar. Como eu disse, se a luz estiver extremamente intensa, talvez até desapareça esses dois feixes de luz aqui, essa sombra aqui, perdão. Mas se a sombra estiver um pouco fraca, vai existir sim uma pequena concentração de sombra aqui, ok? A luz na frente, fica somente aquele contorninho, né, de sombra ao redor. Como a sombra, a luz está tomada, então a gente vai ter só um vislumbre da sombra no círculo. E por certo, a sombra está se projetando para trás do objeto. A gente não está vendo aqui a sombra se projetando para trás do objeto, ok? E quando a luz está atrás, o que acontece? Fica um turvão preto aqui, ó, e com algum vislumbre de luz na lateral, ligeiro. Aqui eu tô fazendo de forma grosseira, só para vocês entenderem, tá bom? Forma grosseira aqui, só para vocês entenderem. Então, olha lá, fica só um vislumbre da luz no objeto. E a sombra, ela é projetada, ó, para trás do objeto, ó. A sombra ela é projetada para trás do objeto. Beleza? E é isso. Então, resumindo, ó, aonde houver luz, o contrário é sombra. É a sombra feita de maneira que respeite o volume do objeto de forma degradê, do escuro para o claro. Quanto mais intensa a luz, mais luz toma o objeto. Quanto menos intensa a luz, mais sombra toma o objeto. Existe a luz no objeto e a luz do objeto sobre o chão. Eu acho que basicamente é isso. E onde houver luz, o oposto será a sombra, e respeitando a posição de onde a luz estiver. Se a luz estiver na frente, a sombra é atrás. Se a luz estiver atrás, a sombra é na frente. Se a luz estiver em cima, a sombra é embaixo. E por aí e vai. Beleza? Então, galera, essa aula é basicamente isso. A gente trabalhou aqui como a gente vai inserir a sombra em objeto. A gente usou aqui como exemplo de objeto uma esfera, que talvez seja o modelo mais simples de objeto para você ir praticando. Com o tempo você vai observando objetos mais complexos, de repente um apontador, um estojo de lápis, e vai tentando reproduzir ou observar a posição da sombra sobre ele. Tenta observar a luz, tenta observar a sombra, aonde a luz está pegando, aonde a sombra está refletindo, e tente também observar a sombra no objeto e também a sombra do objeto, beleza? Então pratiquem aí, me mandem ideias, me mandem esboços, inclusive se vocês quiserem me mandar os resultados dos seus desenhos, vão lá no Instagram, Paulo Vardiero Rabiscos, e vocês vão, pode mandar fotos por lá e eu vou estar acompanhando, com certeza, tá bom? E é isso, vocês pratiquem, acreditem no talento de vocês e com certeza eu creio na evolução de vocês. E por fim, eu quero deixar a frase, como a gente costuma deixar, é a seguinte: você sozinho não pode mudar o mundo, mas você sim, sozinho, pode tornar o mundo melhor.
Então, Deus abençoe e vamos continuar reciclando amor. Fui!